todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos dar um encerramento desse mês que foi o mês da família. Nós estamos falando sobre família esse mês e hoje nós queremos falar de família dentro do contexto da cultura do mundo, da cultura da atualidade. Como é que a cultura de hoje vê a família? E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Amém? Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pedir ao Senhor mais uma vez que nos abençoe, que abra o nosso entendimento e que fale conosco, para que não seja apenas informação, mas seja revelação do que Deus quer tratar com a gente. Obrigado, Reginaldo. Feche seus olhos por um momento. Senhor, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos pelos louvores, pelas orações, por tudo que já foi apresentado diante do Senhor. E te pedimos, em nome de Jesus, que a Tua palavra produza frutos em abundância, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Fala conosco de tal maneira que as nossas estruturas sejam transformadas, a forma de raciocinarmos seja transformada, Senhor, mediante a Tua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará, que sejamos livres de prisões, de cadeias, de conceitos errados, tudo isso para o louvor da Tua glória. E à medida que a palavra é liberada, Senhor, traga cura, traga libertação, traga a Tua salvação, que a Tua igreja seja lavada pela palavra, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá para o nosso primeiro slide de hoje. Como falamos, vamos estar vendo algumas coisas que já vimos, mas dentro do contexto da cultura moderna. A crise do casamento moderno. Por que existe uma crise no casamento dos nossos dias? A cultura moderna, ela valoriza algumas coisas. E quais são essas coisas que a cultura moderna valoriza, gente? Está ali, né? Vocês podem colar ali. O que ela valoriza, a cultura de hoje? Prazer imediato. O que mais? Independência. Vamos lá. Como é que é isso? Prazer imediato. Prazer sem compromisso. Eu não espero para ter prazer. Eu não espero. Simplesmente eu vou lá, eu quero e eu não espero, eu vou lá e tomo posse daquilo que eu quero, porque eu preciso satisfazer o meu desejo, a minha vontade. Isso é algo que é muito frisado hoje nos nossos dias. As pessoas, elas não têm mais a paciência de esperar para colher um fruto na estação própria. Independência. Quantas pessoas casam, mas elas querem manter uma vida de solteiro? Casa, mas quer continuar sendo solteiro, quer continuar tendo independência. Ah, não, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida. Isso é muito pregado hoje, no casamento moderno. E é por isso que entra em crise. Porque as pessoas querem estar casadas, elas querem os benefícios, mas elas não querem as responsabilidades de alguém que está casado. E relacionamentos descartáveis. Há pouco tempo atrás nós vimos muitos exemplos disso, muitos exemplos. Casamentos que, vocês conhecem casamentos que duraram 3 meses? Alguém já ouviu falar de casamentos que duraram 3 meses? Nunca ouviram? Sim. Casamentos que duraram 1 mês. Já ouviram? Casamentos que duraram 1 mês, casamentos que duraram 3 meses, casamentos que duraram 1 ano, casamentos que duraram meses, descartáveis. Porque hoje nós temos essa mentalidade, quando as coisas quebram, a gente tem a mentalidade, não vale a pena consertar. Nós estamos vivendo dias em que quando uma televisão quebra, você não leva mais para consertar. Quem aqui já levou com televisão para consertar? Quando queimava, quando tinha problema, quando tinha alguma coisa. Você fazia isso, não era? Sabe o que as pessoas fazem hoje? Elas descartam, elas jogam fora. Vão lá e compram, parcelado para 24 vezes, e compram televisão nova. Elas não consertam mais a televisão. E essa mentalidade acaba passando também para o casamento. Ah, estou com um problema no casamento. Ah, quer saber de uma coisa? Não vou consertar o problema não. Vou descartar, vou jogar fora e vou para um outro relacionamento. Qual é o problema disso? O problema disso, queridos, é que você nunca vai encontrar um casamento perfeito.
Não é à toa que homens como, por exemplo, Fábio Júnior. Fábio Júnior acho que está no 5º, 6º, 7º casamento por aí. Qual o problema? Qual o problema? O problema é que a gente não sabe consertar o que precisa ser consertado. A gente não sabe consertar o que está estragado, o que precisa ser consertado. Acho que é o pastor Josué, ele tem uma frase muito legal que diz assim que, não sei se é ele, se é o Cláudio, diz assim, casamento não vem o quê? Pronto. Gente, casamento não vem pronto, não. Quem pensar que vai casar, vou casar e está tudo perfeito, está tudo ótimo, vai ser 1000 maravilhas, não é isso que nós vamos ver hoje no estudo de hoje, tá certo? Muitos enxergam o casamento apenas como realização emocional, conveniência e compatibilidade. Nós somos compatíveis. Eu gosto disso, ela também gosta. Nós somos compatíveis, nós gostamos das mesmas coisas. Então as pessoas veem casamento dessa forma, né? Realização emocional, preciso de alguém, eu não quero estar sozinho, eu não quero estar sozinha, né? É conveniente para mim, não vou mais pagar o apartamento só, agora eu tenho o meu marido, ele vai pagar também, ele vai pagar as contas, ele vai comprar o carro, eu vou investir nisso. Então nós temos essa conveniência, mas o casamento, ele não existe. Isso aqui é uma frase que talvez você precise escrever e precise pensar sobre isso. Casamento, ele não existe para fazer você feliz, apenas, mas para tornar você uma pessoa santa. Pastor, eu não entendi. Você vai entender. Casamento não existe para fazer de você uma pessoa feliz. Casamento existe para tornar você uma pessoa santa. Quem entendeu, diz amém. Quem não entendeu, diz amém. Muito obrigado pela sua sinceridade. Eu sei que tem mais gente que não entendeu, mas não quis dizer amém. E eu vou dar uma segunda chance. Quem não entendeu, diga amém. Piorou agora nem ela disse mais. Mas vamos lá, a gente vai entender. À medida que a gente for falando aqui, a gente vai entender essa frase. Amém? Pode continuar. Próximo. A diferença entre aliança e contrato. Casamento é uma aliança. O que é um contrato? Contrato é baseado em interesses. Lembra que a gente viu isso? Enquanto me fizer feliz. Enquanto eu estiver feliz. As pessoas não casam hoje até que a morte os separe. Enquanto eu estiver feliz. Enquanto eu estiver feliz, vamos nos separar porque eu não sou mais feliz no relacionamento. Já ouviram isso? É até bonito, as pessoas chegam e dizem, olha, eu não sou mais feliz. Ou então dá aquela desculpa esfarrapada, eu não consigo mais fazer você uma pessoa feliz. Ele quer se separar, mas diz para a pessoa, eu não consigo mais fazer de você uma pessoa feliz. Né? Então, no contrato é isso, enquanto os interesses estão ali, um do lado do outro. O que mais? No contrato, protege os direitos, e é algo temporário. Na aliança, é baseada no compromisso. Você sabe o que é que sustenta o casamento? Sabe o que é que sustenta o casamento? O compromisso. Alô? O que sustenta o casamento, biblicamente? O compromisso. O Senhor diz lá em Malaquias, ele diz assim, eu sou testemunha da aliança que você fez. Você fez uma aliança com aquela pessoa, você tem um compromisso. Amém? Por quê, pastor? É um compromisso no casamento, na aliança é um compromisso. Porque, gente, sentimentos variam muito. Não dá para nós termos o sentimento como regra para basear, para solidificar, para ter como fundamento do casamento. Não dá. É a mesma coisa na nossa vida com Deus. Eu não posso, eu sinto hoje que eu sou salvo, amanhã eu não sinto. Não, eu tenho que crer. Hoje eu sinto a presença de Deus, Ele está comigo, eu tenho certeza. Amanhã eu não sinto a presença de Deus, Ele não está comigo. Espera aí, Deus está sujeito ao que eu sinto? Sim ou não? A mesma coisa é a aliança. É a aliança.
Tem dia que o Antônio pode olhar para a Jamila e dizer: poxa, sou o homem mais feliz do mundo, estou casado com ela. Tem dia que ele pode olhar assim e dizer, ele não diz nada, mas aí ele olha para a mão e diz assim: mas eu estou casado com ela. O fato dele sentir ou deixar de sentir não muda que ele assumiu um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Então os homens precisam ser homens e manter seus compromissos. As mulheres precisam ser mulheres e dizer assim: eu tenho um compromisso. Amém? Não é quando, hoje ela botou aquela blusa verde que eu não gosto mais dela. Hoje ele cresceu a barba, eu já não gosto mais dele, porque ele está com aquela barba ali, é feia, não sei o quê, né? Não é, gente, não é esses sentimentos, é compromisso. Até aí tudo bem? Mesmo nas dificuldades, quando você casa, você diz: olha, na fartura, na falta, na saúde, na doença, mesmo nas dificuldades, a aliança se mantém. Eu tenho uma aliança com você, passe o que passar, nós vamos passar juntos. Não é isso, Luciano? Você tem que dizer para Milena: minha amiga, passe o que passar, minha querida, não sei como é que você chama, Mila, passe o que passar, a gente precisa passar juntos. Na bonança, na falta, na alegria, na tristeza, a gente está aqui para cruzar o rio, chegar do outro lado juntos. Amém? Então, na aliança promove entrega. Não é que ficar buscando os seus direitos. No casamento é você entrega. E é permanente. É até que a morte os separe. Até que a morte os separe. O amor bíblico, ele permanece mesmo quando os sentimentos oscilam. Porque, como eu falei, sentimentos oscilam. Tem dias que nem você se suporta. Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Quem já percebeu que tem dias que nem você se suporta? Já? O que você vai fazer? Vai dar um murro em você mesmo? Tá. Não, né? Alguém já fez isso? Tá. Não. Então, a mesma coisa acontece com quem vive do seu lado. A mesma coisa pode acontecer. Próximo. Casamento aponta para Cristo. Efésios 5, 31 e 32. Abra aí suas Bíblias, por favor. Alguém leia aí. Efésios 5, 31 e 32. O que diz? Olha aí, grande é esse mistério, porém eu digo, porém a Cristo, me refiro a Cristo e à igreja. Então volta lá. O casamento é uma figura sobre Cristo e a igreja. O casamento, ele aponta para Cristo, aponta para o nosso relacionamento. Casamento é uma parábola viva do Evangelho. O que é uma parábola? Lembra que Jesus contava as histórias? A parábola do semeador. Por exemplo, o casamento, o seu casamento, cadê os casados aqui? Os casados aqui. O seu casamento, Denison, é uma parábola que aponta para o Evangelho. De um homem e de uma mulher, da mulher que deixa a casa do pai, deixa a casa da mãe, se une a um homem, de um homem que se entrega por uma mulher. Essa é a história do Evangelho. Lembra da história de Isaac e de Rebeca? Rebeca deixa a casa do pai lá, deixa o irmão, o Labão, deixa a casa do pai, e ela vem se encontrar com Isaac. Não é isso que acontece? E é exatamente isso que vai acontecer conosco como igreja. Nós estamos sendo preparados para o nosso encontro com o Senhor nos ares. Então, o amor sacrificial de Cristo é um modelo para o marido e a esposa. Veja,
Cristo, a Bíblia diz que Cristo se entregou pela igreja. O marido deve se entregar pela esposa. Para nós, maridos, a Bíblia diz que o nosso papel é esse papel de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amém? E às vezes a gente é desafiado. Às vezes a gente é desafiado. Eu já disse aqui que muitas vezes a gente é desafiado, né? Principalmente quando é de madrugada e a esposa diz assim: ei, vai lá pegar um copo de água para mim. Aí você pensa assim: por que ela não vai pegar? Só eu que penso isso. Os homens nunca pensam isso. Mas aí você vai e se levanta. Você vai e se levanta. Por quê, queridos? Cristo, Ele é o nosso modelo de amor. Uma vez eu ouvi um testemunho que eu achei muito forte. Eu contei aqui para vocês, eu gostaria de contar de novo, se vocês me permitem. Vocês conhecem o pastor Felipe. Quando 2 ladrões entraram na casa dele, ele morava num condomínio, lá no Rio. Os ladrões entraram na casa dele e pediram que ele mostrasse onde é que estava o dinheiro, onde é que estavam as joias, e eles foram tirando, roubando, pegando as coisas, e eles acharam que ele tinha mais coisa, e o ladrão disse para ele: ou você dá, ou nós vamos violentar a sua esposa. E eu disse para um dos ladrões, ele disse assim: se você tocar nela, ou você me mata, ou eu te mato. O pastor disse: se você tocar nela, ou você me mata, ou eu te mato, mas você não toca na minha esposa. Ele estava disposto a dar a vida dele pela esposa. Pastor, o pastor faria uma coisa dessa, uma loucura dessa? A Bíblia diz que o marido, o exemplo dele é de Cristo, que dá a sua vida pela sua esposa. Ele estava disposto a dar a vida pela esposa. Amém? Cristo, Ele ama com graça, perdoa, permanece fiel, serve sacrificialmente, ama, perdoa, permanece fiel. Nosso casamento revela Cristo às pessoas. Lembra quando a gente lá no primeiro slide disse que casamento não é para simplesmente fazer você feliz, é para fazer você uma pessoa o quê? Santa. Por quê? Porque é no casamento que você aprende a perdoar. Você já teve que perdoar Jairo alguma vez? Já? Claro. Claro. Ele a ela não, né? Né? Mas, queridos, no casamento, Deninho, já teve que perdoar a Lana alguma vez? Ou nunca? Ele não quer falar, deixa eu falar. Lane, você já teve que perdoar Deninho alguma vez? Já, pronto, fica mais fácil assim. Lane já teve que perdoar Deninho mais. Então, gente, é no casamento que a gente aprende a perdoar. Porque tem atritos, tem problemas. Aí o que acontece? O que vai acontecer? No casamento você vai aprender a perdoar, vai aprender a permanecer fiel, vai aprender a não permanecer irado, vai aprender a estender a mão, vai aprender a ser misericordioso, vai aprender a ser bondoso. Tudo isso você aprende no casamento. Amém? Você aprende. É incrível, porque se tem um lugar onde Deus trabalha no seu caráter, onde Deus trabalha na sua vida, é no seu casamento. E se você não entender isso, seu casamento vai ruir, porque Deus quer usar o seu casamento para transformar você, para transformar a sua vida, para trazer amadurecimento para você. Amém? Pode passar. Quem está entendendo? O casamento revela quem realmente somos. A convivência expõe. Se você começa a viver muito com uma pessoa, você começa o quê? Perceber o quê? No casamento você percebe muito mais, porque você está ali ao lado o tempo todo da pessoa. Você começa a perceber egoísmo, orgulho,
impaciência, feridas emocionais, coisa que no namoro você não percebia, mas aí você começa a perceber que a pessoa tem feridas emocionais, você começa a perceber que a pessoa, tudo se estoura, aí você diz assim, eu não sabia que ele era pavio curto? Ou então, aquela moça que só falava assim, oi querido, tudo bem amor? Não, pode vir, estou em casa. Aí de repente ela está, oi, que é? Você quer? Aí você diz, eu não sabia que você era assim. O que aconteceu? Trocaram o pacote. Você está entendendo? Porque no casamento, você vai expor egoísmo, orgulho, impaciência, feridas emocionais. Aí Deus usa o casamento para quê? Para esse amadurecimento espiritual. Então é importante, por isso, você que é solteiro está dizendo, porque pastor não tem nada a ver comigo. É importante porque você precisa entender o que é casamento. Entender que no casamento, Deus vai usar o casamento para trazer amadurecimento espiritual. Porque às vezes você é muito imaturo também e você não quer perdoar. Você não quer ser uma pessoa mais paciente. Você não quer ser uma pessoa que perdoa com mais facilidade. Você compreende? E aí Deus usa o casamento para te santificar, transformar o seu caráter. Aleluia! Abram suas Bíblias, não precisa colocar aqui não, deixa o pessoal abrir, para dar trabalho para o pessoal. Provérbios 27, 17, quem encontrar, leia por favor. Provérbios 27, 17, eu coloquei ali ferro, aí vocês vão saber o que é. Ferro com ferro se afia. Diga para a sua esposa, minha filha, você me afia. O Luciano não quis nem dizer. Milena olhou assim para ele, você vai dizer? E ele não, desistiu. Ó, gente, o ferro com ferro se afia. Afia. Sabe quem é que afia o marido? Sabe quem é que afia o marido? A esposa. Sabe quem é que afia o esposo? Sabe quem é? Sabe quem é que afia a esposa? O marido. É ferro com ferro se afiando. Mas melhorando, porque o casamento vai tornando melhor. Porque a pessoa vai aprendendo a perdoar, vai aprendendo a lidar. Aí vai aprendendo que não é só eu que tenho um defeito, ela também tem, né? Então a gente vai aprendendo a ser misericordioso, a ser compassivo, a ser longânimo, a ser paciente, a exercitar os frutos do Espírito Santo, a ser tratar com misericórdia. Amém? Tudo isso porque no casamento é uma fornalha de transformação. Pastor, estou ficando com medo, não vou casar mais não. Quem é solteiro está talvez pensando assim, pastor, não querido, é maravilhoso, porque no casamento você vai ser transformado. Casamento é uma fornalha onde você vai ser transformado. Tem gente que quer entrar num casamento e não quer passar por nada disso. Tem gente que ficou assistindo filme da Disney e acha que casamento é, ai, coisa, meu amor, minha princesa. E viveram felizes para sempre. Tem gente que no passado lia aquelas revistas, Márcia, eu não sei mais o que era. Não tinha umas revistas Márcia, nome de mulher nas revistas? Tinha. Contigo. Como? Sabrina, Sabrina, tá vendo? Antigamente tinha umas revistinhas, era tudo muito romântico. Hoje também tem em Hollywood, tem aqueles filmes. Né? Filmes que vão cada vez mais, gente, fazendo com que as pessoas criem uma ilusão, e aí não prepara as pessoas para a realidade. São duas pessoas diferentes, mas no casamento é uma fornalha, e as pessoas vão aprender a se relacionar um com o outro, vão aprender a conviver. Você quer ser transformado? É por isso que tem um pastor, o Paul Washer. Eu gosto
de ouvir algumas coisas que ele prega. Paul Washer diz assim: você quer saber se um homem é um homem de Deus? Como é que eu sei se um homem é um homem de Deus? Não é pelas pregações que ele faz, é como ele trata a esposa dele. Amém? Você quer saber se um homem é um homem de Deus? Veja como ele trata a esposa. Porque tem muitos pregadores, tem muitos pastores, famosos inclusive, que a esposa, gente, tem problema de depressão. Que a esposa só falta ser internada num manicômio. Sabe por quê? Problema dentro de casa. Problema de relacionamento dentro de casa. Então tem que aprender a se relacionar dentro de casa. Nós temos que aprender a como deixar que Deus trabalhe isso nas nossas vidas. Amém? Porque o casamento existe para a gente ser confrontado. Aleluia. Amém? Amém, pastora Noemi? A gente casou para ser confrontado. Gente, como tem sido confrontado. Quer dizer, vamos mudar de assunto, vamos lá. Próximo. Não, meu amor. Não, por favor, esqueça isso. Vamos lá. Amor mais que sentimento. O verdadeiro amor não é amor é uma decisão. O verdadeiro amor é uma decisão. A cultura diz: amar é sentir. Qual é o problema, Bel, de você dizer, não, amar é sentir? Sabe qual é o problema, gente? É que hoje você sente, amanhã você não sente. O problema é esse. Uma vez eu ouvi algo muito interessante. O homem perguntou para a mulher: por que você me ama? Aí ela disse assim, disse assim: eu amo você porque você me trata bem, você me escuta, você é companheiro, você é amigo, você é bonito. Aí ela, tá bom. Aí ela fez a mesma pergunta para ele, e disse assim: e você, por que você me ama? Ele disse: eu não tenho razões para te amar. Vocês entenderam? Não entenderam. Não. Ele disse que simplesmente amava, e ele não precisava ter razões para amá-la. Uau! Agora merece uma salva de palmas, né? Ele quis dizer para ela: eu não preciso ter razões, eu simplesmente te amo. Sabe por quê? Porque gente, pega aqui, ó. Se a razão dela amar ele é porque ele é um cara bonito, por exemplo, e se ele tiver um problema, se ele adoecer e perder a beleza, aí ela deixa de amar? Você está entendendo? Quando as razões são essas coisas, quando o fato de você amar alguém está em coisas e não na pessoa, não no compromisso, isso pode mudar. Foi por isso que ele respondeu para ela: eu não tenho razões para te amar, simplesmente eu amo você. Então é isso que o verdadeiro amor constrói. O amor bíblico, ele escolhe permanecer. Escolhe permanecer. Por quê? Porque você precisa escolher todos os dias. Eu preciso permanecer. Eu escolhi permanecer. Eu quero ficar. Eu tomo uma escolha. Então a gente precisa fazer essa escolha. Amém, queridos? Eu preciso, não por razões por fora, mas por causa da aliança, do compromisso firmado. Segundo, pratica perdão. Se tem um lugar onde você tem que praticar perdão, é no casamento. Pastor, essa tecla de novo? Porque é fundamental. Casamentos acabam por falta de perdão, né? Sentimentos, a frase final ali é: sentimentos mudam, compromisso permanece. O compromisso permanece por causa da aliança que foi firmada. Amém? Quando nós entendemos que nós temos uma aliança
e houve um problema, houve um atrito, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso? Preciso religar. Foi cortado por causa de um problema, foi cortado por causa de uma dificuldade, o que eu preciso? Religar. Amém. Amém. O que mais? Suporta, o amor bíblico suporta dificuldades. Busca o bem do outro. Vamos lá para Coríntios. 1 Coríntios 13, 4 e 7. Vamos ver isso agora no texto. O amor é... O que o amor é? Paciente. Eu vi uma gringa, eu não sei o nome dela. Eu gosto eu sigo alguns perfis assim de inglês, alguma coisa. E tinha uma moça hoje, apareceu no meu, sei lá, na minha grade. Uma moça gringa, não sei quem é, não sei se vocês seguem. Mas ela dizendo que ela se converteu. Ela veio de um país da Europa, não sei qual o país, e ela se converteu aqui no Brasil. Teve uma experiência com Jesus. Ela disse, eu vivia com um rapaz. Nós vivíamos como marido e mulher. Não éramos casados ainda, mas vivíamos como marido e mulher. Gente, e ela teve uma experiência bonita com Jesus. E ela disse, eu quero ser batizada. Aí o pastor falou para ela, bom, para você ser batizada, você vai ter que se casar com um rapaz. Aí ela, com aquele romantismo, né, típico, né, das mulheres, típico, pode ter exceções, mas normalmente a mulher é mais romântica. Ela disse, não tem problema, a gente já vive como casal, eu vou falar com ele. E chegou para ele e disse, olha, vamos nos casar, eu quero me batizar, vamos nos casar. Ele chegou e disse para ela, não, eu não quero casar com você. Eu não quero deixar você, mas eu não quero casar com você. Eu pergunto às meninas aqui, o que vocês fariam numa situação como essa? O que vocês fariam numa situação como essa? Eu quero ficar com você, mas eu não quero casar com você. Aí ela disse, eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, e Deus falou comigo numa madrugada, esse homem não te merece, ele não te ama. Gente, incrível, ela postou o vídeo, aí ela disse, eu fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja, o pastor estava pregando, dizendo assim, esse relacionamento não, você precisa cortar esse relacionamento, porque essa pessoa não te ama. O pastor usou praticamente as mesmas palavras que ela recebeu de madrugada, com Deus falando, o Espírito Santo falando com ela. Sabe por quê? Porque alguém que te ama de verdade, ele quer ter um compromisso com você. Queridos, não existe compromisso, não existe amor sem compromisso. O verdadeiro amor, ele assume compromisso. Se uma pessoa não quer assumir compromisso, é porque ela realmente não ama. Deus nos amou tanto que Ele se comprometeu em dar seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Alguém chega e diz, eu amo você, mas eu não quero. Por que não quer? Que amor é esse? Sem compromisso. Vocês estão compreendendo? O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor se compromete, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Olha, não procura os próprios interesses. Está lá, casal recém-casado, vai almoçar, coloca 2 pedaços assim de picanha, com a gordurinha, um pedaço grande e um pedaço maior. O marido olha, ele está doido para pegar um pedaço grande. Ela olha, ela quer também um pedaço grande. Mas são recém-casados, o que ele faz? Pega um pedaço pequeno, dá o maior para ela. Diz, não, está aqui, querida, vai lá. Não é assim? Né? Pelo menos antes de casar seria assim. Mas por quê? Porque o amor, ele não procura o próprio interesse. O amor não procura. Gente, nós por natureza nós somos egoístas. Ei, escuta bem.
por natureza, nós somos egoístas. Ah, pastor, eu não sou. Você é. Você que está dizendo que não é, você é. Tá? Você é, desde criancinha. Tinha uma mãe ensinando os filhos sobre os princípios bíblicos. E aconteceu algo parecido com isso aí, né? Um tinha, se eu não me engano, um tinha 3 anos, outro tinha 5 anos. Um de 3, outro de 5. Aí chegou lá tinha 2 pedaços lá de pizza, ficou um pedaço maior, um pedaço menor. Aí a mãe, para ensinar eles, disse assim: olha, meus filhos, vocês têm que pensar como Jesus. Se você fosse Jesus, o que você faria com o seu irmão? Qual que você daria para o seu irmão? O grande ou o pequeno? Aí o mais velho chegou para o mais novo e disse: então você é Jesus, viu? Então você... Nós somos egoístas. Nós queremos puxar as coisas. E no casamento, Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Precisa ser trabalhado, querido, porque isso não é natural. O natural é sermos egoístas, desde pequenininho, querendo sempre um pedaço maior, né? É por isso que a gente aprende, quando é criança, o que se aprende? Meu, 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 meu. Gente, não tem coisa mais egoísta do que criança. Quem trabalha com criança aqui, alguém trabalha com criança? Não tem coisa mais egoísta do que criança. Criança é tudo meu, 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 dá. Divida, não, eu não quero. Está lá com 10, está brincando com 1. Aí o outro coleguinha pega outro que ele nem estava interessado, ele joga o que estava, vai lá e pega o que o colega pegou. É assim ou não é? Isso é coisa de criança. Quando é que a gente vai amadurecendo? Quando a gente não busca os interesses próprios. A gente vai amadurecendo. Não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. E o 7, tudo sofre. No casamento a gente está falando, né? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo sofre. Pastor, mas eu estou casado, mas eu não estou assim. Deixa eu dizer um segredo. Comece a orar e peça para Deus isso. Comece a orar e peça para Deus: Deus, a tua palavra diz que o amor verdadeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, eu não tenho suportado meu marido. Senhor, eu não tenho suportado a minha esposa. Senhor, quando ela fala, eu me irrito. Senhor, quando ele fala, dá vontade de pular no pescoço dele. Pois é, eu sei que tem mulher que é parente de Maria Bonita, né? Mas o que se faz num caso desse? Começa a orar e pedir ao Senhor: Senhor, me confronta com a tua palavra, com o verdadeiro amor, com aquilo que o Senhor ensina. Pode voltar para o estudo. Próximo. 2 pilares indispensáveis: comunicação saudável e perdão. Ouvir antes de responder, evitar palavras destrutivas e falar com graça. Falar com graça não é falar com piada não, viu, gente? Porque falar com piada, aí você é capaz de levantar a ira, né? Falar com graça é você ter amor naquilo que você está falando, né? Ouvir antes de responder, porque muitas vezes, quem que já fez isso aqui, por exemplo? Alguém está falando com você, antes da pessoa terminar de falar, você já está pensando que vai responder. Já aconteceu com você? Isso é falar antes de ouvir. Mas a Bíblia ensina que você tem que ouvir primeiro para depois falar. Segundo, evitar palavras destrutivas. Gente, evita palavras destrutivas. Palavra que leva a pessoa para baixo. Lembra que domingo passado nós falamos que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente vai transbordar, vai falar palavras boas, palavras de vida. Ah, pastor, mas tem isso aqui para corrigir. Mas usa de sabedoria para corrigir. E falar com graça, fale com amor. Perdão. Ninguém permanece casado sem perdoar. Ninguém permanece casado sem perdoar. Amém? Quem está me entendendo? Se vai permanecer casado, tem que aprender a perdoar. Aleluia. A graça recebida de Cristo deve ser compartilhada. Tiago 1,19,
Abram aí, por favor. E Colossenses 3,13. Tiago 1,19, Colossenses 3,13. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O marido quase cometeu suicídio. Ele chegou para a esposa e perguntou para a esposa: qual a diferença? Lá vai. Qual a diferença entre o homem e a mulher? E a esposa disse: não sei. Ele disse: o homem, ele ouve com o ouvido e sai pelo outro. Não é assim que as mulheres reclamam? Esse homem parece que não ouve, entra no ouvido e sai no outro. Normalmente você vê as mulheres dizendo isso para o marido, né? Dizendo. Aí ela perguntou: e a mulher? A mulher, ele disse: a mulher ouve com os dois e sai pela boca. E sai pela boca. Mas é diferente. Somos diferentes. Mas a Bíblia ensina: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Quem aqui, eu vou perguntar, já foi? Já foi. Quem aqui já foi pavio curto? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui quem já foi para pavio curto. Oh, que coisa linda. Pavio curto, tem uns 3 aqui que já foi pavio curto. Amém? O que é que vai fazendo? Pede para Jesus: Jesus, alonga esse pavio, Jesus. Jesus, alonga esse pavio, Jesus. Amém? Vai pedindo. Gente, nós precisamos ser trabalhados, porque a Bíblia ensina: tardios para se irar. Tem gente que qualquer coisa se estoura, qualquer coisa se ira. Qualquer coisa já está pronto para pegar no pescoço do outro. É iracundo. Iracundo. E a gente precisa trabalhar essas coisas. Se eu enxergo isso em mim, poxa, do nada eu me irritei com a minha esposa, do nada eu tratei ela mal, do nada. Peraí, Senhor, está errado, me ajuda. Eu preciso trabalhar essa ira, eu não quero ser assim. E é como eu falei a vocês: você conhece o homem de Deus, como ele vai tratar a sua esposa. Pode passar, Colossenses, agora, Colossenses 3,13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Gente, o que é suportar? A Bíblia diz: suporte uns aos outros. Isso está se referindo também ao seu marido, à sua esposa. Amém? Amém, homens? Pastor, mas minha esposa na TPM é terrível. Suporte. Suporte. Suportar, querido, é fazer o que essa cadeira está fazendo com você. Essa cadeira está fazendo o que, Tânia? Com você? A cadeira está te suportando. A palavra suportar é isso, é aguentar o peso. E a Bíblia diz: suportem uns aos outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Como é que eu devo perdoar? Como o Senhor nos perdoou. Perdoar não é assim não, é perdoou. Mas deixa estar, neguinho. Deixa estar, neguinha, você vai ver. Está perdoada. Você já perdoou assim? Não precisa levantar a mão não, né? Você já levantou assim? Está perdoado. Pode deixar. Está perdoado. Você vai ver. Eu te pego na esquina. Isso é mentalidade do mundo. Gente, isso é mentalidade do mundo. Né? Amém? Pode voltar. Casamentos fortes são construídos por pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos. Casamentos fortes são construídos por pecadores arrependidos. Não são pessoas perfeitas. Quando você vai casar, você tem que entender que você está casando com uma pessoa imperfeita. Quem aqui já descobriu que você é imperfeito? Quem aqui já descobriu? Você é imperfeito. Diga assim para o seu irmão: você é imperfeito. Amém? Pode passar. Papéis bíblicos do casamento. O marido lidera servindo, protege espiritualmente e ama sacrificialmente.
Pastor, o marido lidera. Gente, eu sei que no feminismo de hoje, muitas pessoas não gostam disso, mas a liderança do marido no casamento é uma liderança de serviço. Ele lidera para servir, para proteger, para inclusive dar a sua vida por sua esposa. É isso que a Bíblia está falando. A esposa, ela coopera, ela fortalece o lar, ela é ajudadora. Ah, pastor, eu não gosto dessa palavra ajudadora. Ei, coloca uma coisa na sua mente: Deus também é chamado de ajudador. O Senhor também é o nosso ajudador, é Ele quem nos ajuda. O que é um ajudador? É aquele que nos socorre quando a gente precisa. Então, a Bíblia não está diminuindo a mulher quando diz que a mulher é ajudadora. É a mesma palavra que ela vai usar para Deus, ajudadora ou auxiliadora. Quando a Bíblia diz assim, Deus é o meu auxílio, é a mesma coisa que ele está dizendo em relação à mulher. Então, não é diminuindo a mulher, pelo contrário, é dando a ela um adjetivo que Deus também tem. Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente aonde? Na hora da angústia. Então a palavra de Deus não está diminuindo, está dizendo pelo contrário, está dando a ela o mesmo adjetivo que é dado às mulheres. Caminha em parceria, importante, a liderança bíblica não é autoritarismo, mas é serviço. Serviço. Ser líder é servir. Amém? Pode passar. Estamos caminhando para o final. A intimidade como expressão da aliança. Sexo no casamento. O pessoal dizia o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram isso. O pessoal dizia o seguinte, que não se compra... Ah, pastor, isso é muito grosso. Estou dizendo o que era falado. Eu quero saber se vocês já ouviram. Não se compra uma vaca se você tem leite de graça. Quem já ouviu isso? Ninguém nunca ouviu? Não se compra vaca se tem leite de graça. Já ouviu? Ela está ali rindo ali. Não? Amigo, para que você se compromete em comprar uma vaca se você tem leite de graça? Você está entendendo? Por exemplo, vamos trazer isso para a atualidade. Você compraria um carro se você tivesse um carro à sua disposição para você usar a hora que você quisesse? Para que você iria se comprometer em comprar um carro se você tem um carro à sua disposição a hora que você quer? Para que a pessoa quer casar se ela pode usar, se esse homem pode usar de uma mulher, pode desfrutar da intimidade sem compromisso? Para que um homem quer casar se ele pode desfrutar de intimidade com essa mulher sem compromisso? Para que eu quero assinar uma promissória? Para que eu quero financiar um carro se eu posso desfrutar do carro quando eu quiser? Para que eu quero me comprometer financeiramente com uma mulher se eu posso desfrutar da intimidade com ela sem que eu me comprometa? Vocês estão entendendo? Gente, o verdadeiro amor, ele se compromete. Sexo não é simplesmente para prazer imediato, não. Hoje, na sociedade, as pessoas querem prazer imediato. Mas o sexo, na Bíblia, ele vem acompanhado de compromisso. Amém? Posso ouvir um amém? Não é apenas físico, expressa entrega e unidade. Fortalece o vínculo da aliança. Falamos isso aqui umas 2 semanas atrás. A relação sexual, ela fortalece o vínculo, porque a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, uniciar sua mulher, está falando da relação, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz que quando o homem se envolve com uma mulher, ele se torna uma só com essa mulher. Então a relação sexual, ela fortalece o vínculo da aliança. Amém? A cultura banaliza a fidelidade, a pureza, compromisso. A Bíblia, ela ensina que a intimidade deve refletir amor e honra. A intimidade, com quem eu devo ter intimidade? Com quem se deve ter intimidade? Com quem? Com quem? Com quem tem o que por você? Essas duas coisinhas aqui, ó.
amor e honra. A pessoa tem que te amar. A pessoa tem que te honrar. A pessoa não te ama, a pessoa não te honra e quer ter intimidade com você. A pessoa não te ama, não te honra e quer pegar onde não deve. Tem que falar essas coisas. Não, querido. A intimidade deve ser gerada, deve ser acompanhada de amor e de honra, de compromisso. Vamos lá, acho que é o último, né? Próximo. O casamento é um testemunho do reino de Deus. Cristo é o centro do meu relacionamento. Ele é o centro. Se Ele é o centro, a gente vai aprender as diretrizes da palavra de Deus. Eu tenho amado como Jesus ama. Meu casamento revela graça e fidelidade. Meu casamento revela graça, fidelidade. Ah, pastor, meu casamento já teve tudo para acabar. E por que não acabou? Por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa da bondade, porque o amor é renovado, o amor é restaurado, o compromisso permanece. Amém? É preciso tomar uma decisão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se não for isso, queridos, se não for isso, se nós deixarmos a cultura influenciar o nosso casamento, os casamentos não vão permanecer. Mas Deus está chamando a igreja, para que a igreja, através do casamento, seja um referencial para o mundo. As pessoas possam olhar para você e dizer assim: eu não entendo, olha só, aquele casal, o Denison e a Lécia, já tem 30 anos que são casados, os dois saem de mãos dadas, eu nunca vi um negócio desse. Parece dois namorados, o Denison e a Lani já estão com 40 anos de casados. Olha ali, os dois juntos. Gente, nós precisamos ter esse referencial. Pessoas que compreendem os valores do reino e se tornam referencial. Não porque são perfeitos, mas porque entenderam que o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas, inclusive através, e principalmente através do casamento. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar por duas coisas. Nós não tiramos os dízimos e as ofertas. Você pode depois estar trazendo aqui seus dízimos, suas ofertas, aqui no Gasofilácio. Mas eu quero orar especialmente por você, por sua casa, por sua família. Quero chamar a pastora Noemi para vir aqui, para nós encerrarmos aqui. Se estiver com a sua família, junta aí as mãos, junta as brasas aí, vamos orar. Amém. Aleluia. É uma decisão. Amém? É uma decisão. Talvez você tenha vindo a este lugar aqui com problemas do teu casamento. Talvez seu marido seja cabeça dura, talvez você seja cabeça dura. Talvez vocês não estejam bem, mas permita o Senhor fazer um milagre na sua vida. Permita o Senhor fazer um milagre no seu casamento. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os sinais.
e os milagres que ainda há de operar. A minha bênção do Senhor ensina a tratar a minha família com amor, edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar nossas casas, queremos colocar nossas famílias. Senhor, nós entendemos por Tua palavra que casamento foi idealizado pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a não tomarmos a forma desse mundo no nosso casamento. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a Tua igreja seja influenciada nos nossos casamentos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, o que é compromisso, ensina-nos o que é aliança, ensina-nos o que é verdadeiramente amor, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra que o amor tudo suporta, não se irrita facilmente, não se exaspera, é paciente, Senhor. Pai, no nome de Jesus, não suspeita mal, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Em nome de Jesus, nos ajude. Pai, nós abençoamos essas casas, nós abençoamos essas famílias, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a casa, sobre a família. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, sustenta, Senhor, para que o mal não prevaleça contra essa casa, contra essa família, contra essas vidas. No poderoso nome de Jesus, renova, Senhor, a aliança. Para a glória e honra do Teu nome, nós profetizamos casas, casamentos que são referencial para este mundo. Senhor, que os relacionamentos aqui sejam fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família da Igreja Luz para as Nações. Abençoamos cada casa, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui nessa noite. Declaramos em nome de Jesus que cada casa, cada família, Senhor, sirva como bálsamo, remédio para outras casas, para outras famílias que não Te conhecem. No poderoso nome de Jesus. Te agradecemos também pelos dízimos, pelas ofertas que o Teu povo voluntariamente traz à Tua casa. Que a bênção do Deus eterno, de Jeová Jireh, esteja sobre cada um dos Teus filhos. E que cada oferta plantada, cada semente plantada, gere frutos em abundância, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. A minha família